E aí, turma, tudo bom? Vocês sabiam que nós estamos cercados, rodeados por seres invisíveis, que podem tanto nos ajudar quanto nos prejudicar bastante? Pois é, hoje vamos falar de dois dos seres mais pequenos, porém mais poderosos do universo. Eu me chamo Rian. Olá, eu sou o Franciel e hoje vamos falar o que são vírus e bactérias. Mas antes de começarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que alguns vírus nos deixam extremamente doentes, enquanto outros a gente usa para proteger a humanidade por meio de vacinas? Bem, fica com a gente até o final que a gente vai te dar essa resposta. Esses seres minúsculos, eles estão por toda parte. Eles estão no ar que a gente respira, na nossa pele, na água que a gente bebe, na comida, em todos os lugares. Mas calma, que nem todos fazem mal. Inclusive, alguns são fundamentais para que a gente consiga estar vivos. Mas sim, existem alguns que são bem perigosos também. Vamos entender um pouco melhor sobre essas criaturas microscópicas? O que são vírus e bactérias? Agora, vamos entender o que são esses seres microscópicos. Os vírus são partículas minúsculas, que nem mesmo são considerados seres vivos. Eles não possuem célula, não conseguem se reproduzir sozinhos e precisam invadir uma célula hospedeira para fazer cópias de si mesmo. É como se eles fossem hackers biológicos. Eles invadem uma célula e a programam para trabalhar a favor deles. Já as bactérias são completamente diferentes. Elas são organismos unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, mas conseguem viver e se reproduzir sozinhas. Algumas bactérias são do bem e nos ajudam bastante. Elas estão no nosso intestino, auxiliando na digestão e até mesmo na produção de alimentos como queijo e iogurte. Temos algumas curiosidades. Algumas bactérias elas podem sobreviver em condições extremas, como no fundo do oceano, em fontes termais super quentes e até mesmo no espaço. Agora ficou fácil, você já consegue saber o que eles são. Mas e aí, me responde, quais são as principais diferenças entre os vírus e as bactérias? A primeira, a gente pode falar do tamanho. Os vírus eles são muito menores do que as bactérias. Se a bactéria fosse do tamanho de uma bola de futebol, o vírus seria do tamanho de uma bolinha de gude. Isso significa que para a gente enxergar os vírus, a gente precisa de um microscópio super potente. Mas para enxergar as bactérias, a gente pode usar os microscópios comuns, como o que a gente tem na UEMA, por exemplo. O segundo ponto é a estrutura. As bactérias têm membrana celular, citoplasma e até o DNA próprio. Elas conseguem produzir a sua própria energia e se multiplicar sozinhas. Já os vírus não têm metabolismo próprio. Eles dependem de células hospedeiras para que possam se reproduzir. Terceiro ponto, a reprodução. As bactérias se dividem sozinhas por um processo chamado de fusão binária, onde uma única célula se divide em duas células idênticas à primeira. Enquanto isso, os vírus precisam invadir uma célula para que eles possam daí se multiplicar. Eles injetam seu material genético dentro do hospedeiro, no caso a célula, e obrigam ela a fazer novos vírus. Assim, quando a célula explode, os novos vírus saem infectando as outras células. Eles são chatos, hein? E por último, e não menos importante, aqui é um erro muito comum. Os antibióticos matam bactérias. Por isso, os antibióticos não funcionam de forma alguma contra vírus. Então, se você toma aquele antibiótico para gripe ou resfriado, saiba que não está adiantando nada. As infecções virais são tratadas com antivirais específicos, ou apenas com repouso e hidratação, enquanto o seu próprio organismo faz todo o resto por você. Agora você pode estar se perguntando se vírus e bactérias podem causar doenças porque eles existem. Bom, nem todos são vilões. Muitas bactérias são essenciais para a vida na Terra. No nosso corpo, temos trilhões delas ajudando na digestão e na defesa contra micro-organismos ruins. Sem as bactérias, não teríamos queijos, vinhos, pães e muitos outros alimentos fermentados. Já os vírus, apesar de serem conhecidos por causar doenças, também são usados na ciência. Eles estão sendo estudados para o desenvolvimento de vacinas e até mesmo para tratar doenças genéticas.
Curiosidade: você sabia que no nosso próprio DNA existem fragmentos de vírus que infectaram nossos ancestrais há milhões de anos? Isso mostra como os vírus influenciaram a evolução da nossa espécie. E aí, será que você imaginava que esse mundo das bactérias e dos vírus era tão complexo e tão fascinante? Eu imagino que não. Mas calma, que ainda não acabou. Como vimos, existem algumas criaturinhas que são bem perigosas e nocivas para o ser humano. E agora eu vou te ensinar algumas dicas que podem te ajudar a se proteger deles. A primeira dica é: lave muito bem as suas mãos. Lavar a mão com água e sabão elimina muitos micro-organismos, antes mesmo que ele entre no seu corpo. Você sabia que lavar as mãos corretamente pode reduzir em até 40% o risco de infecções? Segundo ponto: lembre-se que as vacinas são essenciais para nos proteger dos vírus. As vacinas entram em nosso sistema imunológico para ajudar a identificar e combater esses vírus maléficos. Sem as vacinas, doenças como varíola, poliomielite e sarampo ainda seriam muito comuns nos dias de hoje. Outra dica: lembre-se bem, a gente falou sobre a questão dos antibióticos para vírus. Como já falamos, eles só funcionam contra bactérias, então nunca tome antibióticos sem a prescrição médica correta. O uso inadequado pode levar à resistência bacteriana, tornando as bactérias cada vez mais fortes e difíceis de tratar no futuro. E eu acho que vale uma dica bônus, hein? Lembre-se que, ao espirrar, de preferência, use a parte de dentro do seu braço, e não as mãos, como geralmente a gente costuma fazer. Isso evita que a gente acabe contaminando as mãos e passando isso para frente, ao pegar em alguma coisa ou ao cumprimentar alguém conhecido. Bom, pessoal, hoje aprendemos que vírus e bactérias estão por toda parte, mas nem todos são vilões. Enquanto alguns causam doenças, outros são essenciais para a vida na Terra e até mesmo para avanços científicos. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses dois vocês acharam mais fascinantes? Vírus ou bactéria? Se gostou desse vídeo, já deixa o like e compartilha com seus amigos para espalhar conhecimento. Até a próxima!